Glória a Deus, graça e paz. E aí, gente, começando mais um culto Torre Forte Internacional. Nós vamos dar alguns segundos para ver quem que vai se conectar aí com a gente nessa noite. Eu acredito que Deus tem uma palavra poderosa para nos abençoar, amém? Em nome de Jesus. Nós já vamos estar orando. Se você estiver assistindo, só dá um alô, que tá tudo bem, que você está ouvindo, que o som tá bom, que o microfone está funcionando. Amém? Glória a Deus. Vamos orar? Dá uma olhadinha aqui. Amém? O som tá bom, pessoal? Tudo ouvindo? Glória a Deus. Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, te agradecemos por essa noite. Te louvamos pelo teu cuidado. Oramos, Senhor Deus, crendo que o Senhor é Deus de perto e de longe. Eu oro para que o Senhor tome esse momento. Cubra as nossas vidas com teu precioso sangue. Livra-nos de todo mal, guarda as nossas casas, guarda as nossas famílias, fortalece-nos, ó Deus, fortalece o nosso sistema imunológico, fortalece a nossa mente, o nosso coração. Pai, eu oro para que nesta hora o Senhor nos dê olhos que veem, ouvidos que ouvem, um coração que compreende. Cobre as nossas vidas, cobre a minha vida, pensa através da minha mente, usa as minhas cordas vocais. Pai, abençoa esses próximos minutos de conexão, que não haja nenhuma interrupção, mas que o Senhor possa ir à frente. Pai, vai pensando através da minha mente e fala através das minhas cordas vocais, de uma forma clara, de uma forma eficaz, onde o jugo seja quebrado e o fardo despedaçado por causa da tua unção, na autoridade do nome de Jesus. Amém? Se você crê, já pode dar o seu amém. Coloca aí de onde você está falando, de onde você está ouvindo, e nós vamos para a palavra do Senhor. Eu queria continuar nessa dinâmica. Nós estamos falando já por algum tempo sobre as tormentas da vida e a jornada que a gente passa e as coisas que nós atravessamos e como é importante a gente perceber que não é sempre, às vezes a gente quer tanto chegar até um destino final, mas Deus ministra conosco não só quando a gente chega nesse lugar, nesse ponto final, ou no ponto onde a gente tinha pré-determinado, mas durante a jornada muitas coisas acontecem. A ênfase que eu quero trazer hoje são 5 coisas que eu quero estar falando daqui a pouquinho, coisas que vão nos ajudar na hora da prova, coisas que nós podemos considerar como âncoras, coisas que trazem um equilíbrio no nosso interior, porque na hora que a prova vem, muitas coisas acontecem. Na hora que a tempestade vem, na hora que a chuva desce, aqui eles têm até não sei se tem em português, mas aqui eles têm essa expressão que é, não chove, mas quando chove é tormenta. Quando chove é tempestade. Né? No Brasil acho que tem, ou não também, que tá chovendo facas e canivetes, uma coisa assim, ou que tá chovendo gatos e cachorros, é quando dá muita chuva. Entendeu? Mas o que acontece é na hora da prova, tem muita coisa que acontece e a gente se esquece. Se esquece da palavra, se esquece que a dinâmica que nós deveríamos responder, não reagir. Muitas vezes a gente está reagindo e não é essa a saída para nós, servos de Deus. Não deve ser uma reação, deve ser uma resposta. A resposta deve ser diferente. E antes de entrar no que eu tenho para falar, eu quero dar então esse fundamento. Palavras, versículos que nós acreditamos, coisas que nós declaramos antes da prova. Então, se você tem a sua Bíblia aí, já abre comigo. Vamos deixar isso aqui como tipo um fundamento mesmo para essa noite. Salmos 46, versículo 1. Salmos 46, versículo 1 diz: porque Deus não só era, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Deus é nosso refúgio e fortaleza, socorro, refúgio, fortaleza, socorro, bem presente. Agora, detalhe, quando ele é nosso refúgio, fortaleza, socorro, bem presente nas tribulações, é uma outra tradução, bem presente na hora da angústia. Então eu estou na tribulação, ele é socorro, ele é fortaleza, ele é refúgio. Passando pela tribulação, ele é socorro, ele é fortaleza, ele é refúgio. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Isaías 43 para mim, a passagem
excepcional, porque ela faz parte do momento onde Deus colocou o chamado na minha vida. Este foi um dos versos onde houve uma confirmação do chamado de Deus, está ali. Isaías 43, versículo de 1 a 3. Mas agora, assim diz o Senhor, que te criou. Porque olha, e essa ênfase, gente, é importante na hora que a gente passa na hora da prova, pra gente não esquecer, quem nos criou, quem nos formou foi o Senhor. Agora sim diz o Senhor que te criou, ó Jacó, que te formou, ó Israel, não temas porque eu, o Senhor, não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Então, além de ele formar, além de criar, ele te chama pelo seu nome. Ele é um Deus específico e cada um de nós, por milhares e mais pessoas que tenham, ele conhece cada uma especificamente, individualmente. Não temas porque eu te remi, chamei-te pelo teu nome. Tu és meu. Quando passares pelas águas. Essa parte aqui a gente fala tanto, mas na hora que a gente passa, a gente esquece. Que ele é aquele que forma, ele é aquele que cria, aquele que chama. Quando passares e não se passares. Tá aí. Quando passares, então não está falando assim, ó, se você passar, tudo bem, senão, quando? Mais dia ou menos dia, todos vão viver essa realidade. Quando passares pelas águas, eu serei contigo. Então é importante eu saber que ele cria, que ele forma, que ele chama, mas ele vai estar junto independente do que eu passar. Quando passares pelas águas, eu, o Senhor, serei contigo. Quando pelos rios, então tem água, tem os rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo. Quando passares pelo fogo. Quando passares pelas águas, quando passares pelos rios, quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti, porque eu sou o Senhor teu Deus, o Santo de Israel, o teu Salvador. Josué 1,9. Não te mandei eu. Quanta gente clama esse versículo. Não te mandei eu. Ser forte e corajoso. Se o Senhor está falando para Josué, gente, Deus não desperdiça a palavra, amém? Se ele coloca isso aqui, não te mandei eu, ser forte, é porque ele ia ter momentos de fraqueza, e ser corajoso, ele ia ter momentos que ele não ia estar, ele ia estar desencorajado. Ser forte e corajoso, ser forte e corajoso, não temas, não te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Onde quer que você for. Gente, isso daqui... Quantos lugares que a gente já foi? Os missionários aí, meu Deus... Entendeu? Os países que a gente já foi, os lugares que a gente já foi, os lugares que tinha perigo, os lugares que tinha terrorista, os lugares que tinha virose a gente não sabia, os lugares que tinha cobra e serpente e quantos outros animais, situações que nós não sabíamos, mas Deus sabia e Ele que mandou a gente ir. Então isso aqui é um se apropriar da palavra de Deus, porque senão a gente não faz mais nada. Eu falei ontem mesmo que a gente estava conversando com as crianças. Gente, agora é o Covid. Daqui 6 meses ou 1 ano pode ser outra coisa, outro vírus, outra situação, aonde muitas pessoas vão ser afetadas, atacadas. Entendeu? E aí? Então o fundamento, o nosso interior, o homem interior, a mulher interior, nós temos que estar o quê? É antes, blindado, antes de entrar na prova. Não é só na hora da prova. Antes da prova, você tem que ter convicções, tem que ter fundamentos na palavra de Deus, para que aconteça o que for, o seu fundamento, a rocha. Você está firmado em algo que não vai se mover. Quem pode dar um glória a mim? Amém? Isaías 40, 29 a 31. Isaías 40, 29 a 31. Faz forte ao cansado. Multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Gente, como eu acredito nisso daqui? Faz forte ao cansado, multiplica as forças ao que não tem nenhum vigor. Os jovens se cansam e se fatigam, e os moços de exaustos caem. Mas os que esperam no Senhor.
renovam as suas forças. Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Você percebe? Então, quando eu leio isso daqui, eu já li isso daqui antes de ter virose. Quando começaram a falar, quando chega nos 30 começa a acontecer isso. Quando chega nos 40 começa a acontecer isso. Quando chega nos 50 começa a acontecer isso. Será que a gente vai crer no que a palavra fala ou não? Porque muita coisa do que já foi falado, inclusive que médicos já falaram pra mim. Não tô falando de outra pessoa, não tô falando de você, tô falando do meu testemunho pessoal. Falaram que ia acontecer, não aconteceu. Falaram que ia ter sequela, não teve sequela. Falaram que ia acontecer certa situação, não aconteceu. Falaram que eu ia ter que internar e operar e colocar isso e aquilo no meu corpo, não aconteceu. Eu tenho que crer que essa palavra funciona hoje, porque ele é o mesmo hoje, ontem, vai ser para todos sempre. Amém? Agora, essa situação que nós estamos passando, para vocês que mandaram as mensagens, vocês que estão orando, eu sempre falo isso. Quando eu peço oração, gente, o pedido não vem de medo, não vem de, ai meu Deus, e agora? O que a gente vai fazer? Não é esse. Quando eu peço é porque eu acredito no poder da concordância. Eu acredito que aquilo que a gente liga na terra é ligado nos céus. Eu acredito que tem muita gente intercessora, homens e mulheres de Deus. Quando eu peço a oração é para que a gente possa conectar, para a gente que se conecta na fé, para que a gente seja fortalecido na fé, para que a gente seja fortalecido naquilo que a gente crê, naquilo que a gente fala, naquilo que a gente prega, naquilo que a gente canta, naquilo que a gente louva. Irmão e irmã, eu acredito no poder da palavra. Então eu quero te agradecer por você que está orando por nós. Hoje o Departamento do Governo aqui de Saúde ligou, é oficial, todos aqui em casa, todos pegamos o Covid. Todos. Começou com as meninas, então elas já estão quase no final da quarentena, né? Porque você começa a contar no dia que começam os sintomas. Então amanhã, o último dia, o meu foi confirmado também, é Covid. Silmar, Covid. Kendrick também é Covid. Mas nós temos que crer que Deus é maior. Arma nenhuma forjada prosperará contra as nossas vidas. Nós declaramos a palavra, oramos a palavra, abençoamos as crianças, oramos pelas crianças, oramos juntos, cantamos juntos. Por quê? Porque nós acreditamos no poder da palavra. Ele faz forte ao cansado. Ninguém perdeu o olfato, ninguém perdeu o paladar. Algumas tiveram, né? Eu tive um dia onde os rins doeu, a dor no corpo estava forte, mas nós estamos declarando o poder da palavra. Isso vai passar. Essa situação não vai nos vencer, porque o poder da palavra nas nossas vidas é maior. Pode dar glória a Deus por isso? Ele faz forte ao cansado. Então a gente está esperando. Estamos esperando, a gente não sabia, estamos tomando os cuidados que dá, estamos fazendo as coisas que dá para fazer, o remédio que a gente achou que o médico ia dar, ele não deu, mais um motivo para acreditar que o que vai ser poder de Deus mesmo. Amém? Mas os que esperam no Senhor renovam as suas forças. Esse esperar, gente, não é fácil, ainda mais agora, porque a gente já estava esperando, a vida já estava parada 3, 4 meses, desde que começou essa novela. Mas nós estamos esperando em Deus mais ainda do que nunca agora. Então, todos pegaram, é oficial, todos vão se recuperar, nós vamos sair dessa e o nome do Senhor vai continuar sendo glorificado. Aleluia! Os que esperam no Senhor renovam as suas forças, sobem com asas como águias, correm e não se cansam, caminham e não se fatigam. Salmo 16:8. Ó Senhor, tenho sempre a minha presença. Em inglês fala, I set the Lord. Eu coloco o Senhor diante de mim. Isso é importante. Eu coloco. Nem você coloca o relógio para despertar a certo horário. Você coloca, você se posiciona, eu coloco. O Senhor, tenho sempre a minha presença. Estando Ele à minha direita, não serei abalado. Quem crê pode dar aquele glória, glória! Rasga a camiseta, glória! Não serei abalado. Salmos 27, de 1 a 3. O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? Vai lá, Salmo 27. É importante isso daí, gente. Anota esses textos aí.
O Senhor é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor é a fortaleza da minha rocha. A quem temerei? Quando os malfeitores me sobrevêm para me destruir, os meus opressores e inimigos, eles é que tropeçam e caem. Ainda que um exército se acampe contra mim, ainda... Olha, o negócio é sério, gente. Não é mais de uma situação ao redor de você. Ainda que um exército se acampe contra mim, não se atemorizará o meu coração, que é de lá que procedem as saídas da vida, e se estourar contra mim a guerra, ainda assim terei confiança. Aleluia! Agora, uma das coisas que a gente tem visto nesses dias é isso, em relação às tempestades. Deixa eu passar para vocês. Se você não pegou, vale a pena ouvir as mensagens que a gente tem. Todo domingo tá lá, tá no Facebook, está no YouTube também. Você tem acesso, pode compartilhar, abençoar outras vidas. Tempestades, existem tempestades que passamos por causa da desobediência. Não vou falar muito dela hoje, mas a gente sabe, é o quadro típico do Jonas, que Deus mandou, vai para lá, e você pega a sua malinha e vai para o lado oposto. É desobediência, abre a porta, as coisas começam a acontecer por causa da desobediência, mas a gente não pode label it, a gente não pode colocar uma etiqueta, a gente não pode nomear que toda a prova agora que a gente passa é desobediência, é Deus tratando, é Deus pesando a mão. A gente ouve isso demais, entendeu? Não, essa é uma das, pode ver, estuda isso, faz um estudo de cada tempestade que você vê na palavra. Existe tempestade que passamos que é por causa da obediência. Quando os discípulos passavam as tempestades é porque Jesus falou, passemos para outra margem. Entra no barco, vai para o outro lado. Então, Jesus que falou, Jesus sabia, ele é soberano, ele conhece todas as coisas. Ele coloca eles numa situação e eles, por causa de obedecer a palavra, tem muitos que estão passando prova porque obedeceram a palavra. Então fica firme na palavra, porque a mesma palavra que te levou de um lado para o outro é a mesma palavra que vai te justificar. Aleluia! A mesma palavra que você no começo falou, é Deus que me falou. Eu faço porque foi Deus. Eu faço porque foi o Senhor. Eu faço porque o Senhor deu a direção. Eu faço porque o Senhor me trouxe a revelação. Então, irmão, fica com essa palavra até o final. Aconteça o que acontecer aqui, ó, até chegar do ponto A ao ponto B. Fique firme na palavra que você falou que obedeceu, porque Deus vai te justificar. Aleluia! Tempestade que a gente passa porque o diabo não quer que a gente chegue do outro lado. Tempestades que a gente passa porque o diabo não quer que a gente chegue do outro lado. Que é o caso do Gadareno, o Gerazeno que foi liberto, o homem que tinha uma legião. Quando eles estavam no caminho para lá, o levante vem, o açoite vem, a coisa ficou feia antes de eles chegarem até o outro lado. Jesus tinha acabado de ensinar sobre a parábola do semeador, sobre a lâmpada escondida, sobre a semente que cresce, sobre a semente de mostarda. Aí depois daquilo, quando ele vai na direção dele ir de um lado até o outro, a gente sabe, o levante vem. Você acha que não era o inimigo que não queria que ele chegasse? Irmão, tem prova que acontece que o inimigo sabe que quando você chegar do outro lado, vai ter libertação. Aleluia! Vai ter libertação. Algo vai acontecer. O inimigo sabia que aquele homem que aguentou toda a fúria daqueles dois, a gente sabe se era só 2.000, mas a gente sabe que os 2.000 porcos se suicidaram. 2.000 porcos, despenhadeiro abaixo. Como que um homem aguenta tudo aquilo dentro dele? Como que um homem suporta? E porque aquele homem tinha algo que ali que Deus queria fazer e realizar através da vida dele. Eles queriam aquele território, eles queriam aquele homem, mas nós temos declarado isso, que se o inimigo vier por um caminho, ele vai ter que bater em retirada por 7 caminhos diferentes. Se o inimigo vem contra você, irmãos, nenhuma arma forjada prosperará. Aquele homem foi liberto, aquele homem foi sarado, aquele homem se torna o maior evangelista naquela região, aquela região onde todo mundo era inteligente e sábio, e ia atrás de filosofia e disso e daquilo. Ele queria ser discípulo de Jesus. Jesus falou, vai, volta para sua casa, volta para os seus, fala do que eu fiz por você. Ele fala não só para a família, ele fala não só para os amigos, ele fala em Decápolis, 10 cidades. Você acha que o inimigo queria isso? Então a tempestade vem para tentar interromper essas coisas que Deus quer realizar. Oh, aleluia!
tempestades para impedir a missão, impedir aquilo que Deus quer fazer. Tempestades porque recebemos a semente da palavra de Deus. Lembra quando eu falei sobre isso? Marcos capítulo 4. Existe o tipo de solo que recebe a semente, logo com prazer a acolhem, mas não tendo raiz em si mesmos, ou seja, fica só na superfície, são de pouca duração. Sobrevindo a tribulação ou a perseguição por causa da palavra. Tá aí. Tempestade que recebemos por causa da semente. Recebeu a palavra lá atrás, continua na palavra. Deixa essa palavra ficar enraizada no seu coração. Deixa essa palavra ficar... Como que você vai produzir fruto se não tem raiz? Como que você vai crescer e manifestar algo lá de fora se não está profundo lá de dentro? E outras... Tem tempestades que estão passando por causa dos outros. Não tem escolha. Está junto com uma pessoa, está junto com uma situação, está junto, que não tem como você sair, você está naquela situação, não tem como sair, você passa por causa dos outros, que é o caso de Paulo, que a gente vai falar daqui a pouquinho. Tempestades têm uma maneira de revelar as coisas que não veríamos de outra forma. Isso acontece, gente. Como que você vai saber onde você está na sua fé, na sua jornada cristã, na sua caminhada com Deus? Como que você vai discernir se você já está em algum lugar, se você cresceu de 5 anos atrás, 10 anos atrás, aonde você começou a sua jornada com o Senhor? As tempestades têm uma maneira de trazer à tona, de trazer a revelação, o que a gente não veria de nenhuma outra forma. Tempestades têm uma maneira de revelar o nosso caráter. Tempestades têm maneira de revelar o que acreditamos. Tempestades têm como revelar o quanto crescemos desde que a gente começou a acreditar. Tempestades têm uma maneira de revelar a nossa visão, que às vezes ela fica distorcida na hora da tempestade, na hora da prova. Tempestades têm uma maneira de revelar a nossa visão distorcida em relação a nós mesmos. Tempestade tem uma maneira de revelar a nossa visão distorcida em relação à palavra de Deus. Aleluia. Outra coisa que acontece com as tempestades é isso. Tempestade também tem a maneira de trazer glória. Glória, lembra? Oh, glória! Tempestades têm a maneira de manifestar a glória de Deus. Maneira de revelar Deus de uma forma diferente. Como teria acontecido aquilo? Como que você vê Jesus de uma forma diferente? Se você não passasse pela tempestade, como que ele ia andar sobre as águas? Para que os discípulos vissem, eu tenho autoridade. Eu tenho autoridade para andar em cima disso que está tentando te encobrir, que está tentando te afundar, que está tentando te submergir. Isso que está vindo contra o barco, contra você, contra a situação, contra o ministério, contra esses 12 que estavam ali. O Senhor vem caminhando por sobre as águas. E não só isso, irmão, do mesmo jeito que ele pega o pão, levanta, dá graça, reparte, dá aos discípulos. Os discípulos fazem a mesma coisa. Pedro pegou um pouquinho daquilo e ele entende, se é o Senhor... Manda-me ter contigo por sobre as águas. Se é o Senhor, nós vimos o pão ser multiplicado, o peixe ser multiplicado, a multidão ser alimentada. Nós vimos o Senhor nos usar para curar o enfermo, para abrir os olhos aos cegos. Nós vimos o Senhor nos curar para libertar o cativo. Nós vimos o Senhor nos usar para trazer libertação para o oprimido. Se o Senhor que está andando sobre as águas, eu também quero andar sobre as águas. É isso que o Senhor quer, que você se aproprie disso. Aquilo que Ele faz, você pode fazer. A palavra que Ele libera está na sua boca. As coisas que o Senhor fez, Ele continua fazendo, Ele continua realizando, mas você tem que acreditar, se Ele anda sobre as águas, se Ele anda no meio da tempestade, eu também vou andar, eu vou atravessar nessa prova. O inimigo não vai me encobertar, ele não vai me vencer, ele não vai me afundar, porque eu saí do barco, eu vou voltar para o barco junto com ele, eu vou voltar para o barco segurando nas mãos dele, aleluia! Fica segurando, fica firme, irmão. Fica junto com as promessas dele. Oh, aleluia! Tempestade tem a maneira de glorificar a Deus quando confiamos nele e no seu plano. Tempestade tem uma maneira de manifestar o poder e a proteção de Deus. E uma das coisas muito importantes é essa: tempestade nos dão a oportunidade de servir aos outros e testemunhar que Jesus é Senhor. Aleluia! As tempestades revelam
a fundação, onde está firmada a nossa vida. Lá em Mateus 7:24. Vai lá, Mateus 7:24. Aleluia. Mateus 7:24. Todo aquele, pois, que ouve, estas minhas palavras. Olha agora, porque tem uma responsabilidade aqui que eu não sei se a gente ouve muito. Todo aquele, pois, que ouve estas minhas palavras e as pratica. Ouve e as pratica, será comparado a um homem prudente que edificou. Será comparado ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Aquele que ouve as minhas palavras e a pratica será comparado ao homem prudente, ao homem que edificou a sua casa sobre a rocha. Porque quando você pratica, você sabe que vai chover. Você sabe que mais dia ou menos dia vai ter vento forte. Você sabe que aquela casa vai ter que subsistir coisas do tempo. Você sabe que vai passar situações que aquela casa vai continuar de pé. Aí olha só, a sua casa sobre a rocha, caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa e não caiu. Por quê? Porque fora edificada sobre a rocha. Aí olha só agora, por que eu falo da responsabilidade? Porque o outro grupo de pessoas é esse, todo aquele que ouve. Então não está falando que é um grupo específico, não está falando, não, esse aqui é mais ungido, esse aqui é mais escolhido, esse aqui é mais... Não é. Está falando aqui, todo aquele que ouve essas minhas palavras. Então são pessoas que ouvem. Todo aquele que ouve essas minhas palavras, mas não as pratica, será comparado a um homem insensato que edificou a sua casa sobre a areia. Meu, para quem mora perto de praia e vai na praia constantemente, você sabe como é que é isso aqui. Você sabe o que acontece na praia. Você sabe que você pode estar brincando com seu filho ali, montando um castelo, pegando a areia, pegando a água e colocando, e se você, dependendo como for, se a maré sobe, aquele castelo vai embora. Aquela construção maravilhosa. Pode ser, sabe aquilo que você olha na praia e fala, meu, como que alguém consegue fazer uma coisa dessa? Não vai ficar nada, porque além de estar sendo feito na areia, a casa é de areia. Lembrei até dos 3 porquinhos agora. O que acontece mais na areia, gente? Você vai fazer a sua casa, você vai colocar o fundamento em algo que se a água vem, ela cede. Você vai colocar o seu fundamento em algo, mas muitos estão querendo isso hoje. Quando você deita para tomar o seu solzinho lá, quando você vai, né, frita de um lado, frita do outro, você coloca lá, nem sei se dá para fazer agora com toda essa loucura no mundo todo, mas como que era quando você ia na praia? O que acontece? Você fica muito tempo ali sentado ou deitado, a areia vai tomar forma do seu corpo. Para mim isso é muito sério, porque hoje todo mundo está querendo que a palavra se adapte à vida da pessoa. Está na areia. Não, pastor, mas não é assim que eu estou crendo, não é assim que eu estou... Sabe? Não, pastor, misericórdia. E ao invés da pessoa se adaptar à palavra, ela quer ficar na areia o tempo que for e a areia vai tomar forma. Então a pessoa quer mudar a palavra para que ela se sinta bem, para que o pecado não seja pecado, para aquilo que a palavra condena não é para ser condenado, para aquilo que a palavra fala que nos últimos dias o que ia acontecer? Muitos iam falar que o ser certo é errado, e agora o errado é certo. E querem mudar a palavra, querem mudar as leis, querem interferir em coisas, sabe, nas nações, nos países, para legalizar pecados para que os outros possam fazer e ser justificado quando está errando, para não ter que prestar conta. Mas mesmo que mudar leis, mesmo que mudar até a palavra, porque tem gente que está fazendo isso também, mesmo que mudar, irmão, mais dia ou menos dia, eu e você, nós vamos ter que estar diante do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, e nós vamos prestar contas por todas as coisas que nós fizemos aqui na terra. Então, em nome de Jesus, irmão, enquanto dá tempo, para de querer que a palavra se adapte à sua forma de viver e você se adapte à forma da palavra, porque quando a palavra é o seu escudo, quando a palavra é broquel, quando a palavra é lâmpada, quando a palavra te guia, quando a palavra te conduz, quando a palavra te faz sair do barco, é essa palavra, irmãos, que faz você andar no sobrenatural. É essa palavra que te dá força para você viver com toda essa loucura à sua volta. Aleluia! Então você vê que os dois edificam.
O que ouve e pratica e o que ouve e não pratica. Os dois edificam, não adianta. Sempre nós vamos estar edificando, fazendo algum tipo de construção. Será comparado ao homem insensato. Sua casa está na areia, caiu a chuva. Do mesmo jeito. Do mesmo jeito. Não adianta vir falar que o Covid pega só um e o outro não. Pega. Não estou profetizando, não estou falando que vai pegar todo mundo, vai pegar. Não vai. Porque eu acredito que Deus é poderoso para livrar? Ele é poderoso para livrar. Eu estava declarando isso 3, 4 meses. Não pegamos. Agora veio que veio com tudo. Pegamos todos. Todos nós pegamos. Mas do mesmo jeito que... Pegou não, a gente não pegou, né? Nos pegou. A nossa casa vai continuar de pé. Amém? A nossa vida vai continuar de pé. O plano de Deus vai continuar de pé. A chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Amém? Agora, antes de entrar nesse texto, que eu amo pregar, esse texto de Atos, capítulo 27, o 28, amo pregar sobre isso. Mas eu acho importante a gente lembrar de como que foi o chamado de Paulo, quando o Senhor estava falando ainda com Ananias, o discípulo. Porque Ananias não queria ir não, você sabe muito bem, Ananias não queria ir. Atos 9, 15, 16 fala, mas o Senhor lhe disse, vai lá, veja lá, Atos 9. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é, para mim, um instrumento escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso escolhido. Vai, porque este é para mim um vaso. Talvez não seja para você, talvez não seja para aquele ministério, talvez não se encaixe naquela igreja. Tá vendo? Tem uma dinâmica aí muito linda. Vai, porque este é para mim. Talvez não é para você, mas para mim ele é. Um vaso escolhido. E vaso não tem aquilo, ele não carrega aquilo que ele quer, ele carrega aquilo que o Senhor quer. Ele carrega aquilo que o Senhor quer depositar sobre eles. Ele é o quê? Um instrumento das mãos de Deus. Ele não é instrumento porque ele é instrumento. Ele não é o que ele é porque ele quer ser daquele jeito. Mas ele é porque o Senhor faz dele um vaso. O Senhor faz dele um instrumento escolhido para levar. Não é para ficar parado, não. Ele é um escolhido para levar o meu nome perante os gentios, perante os reis, perante os filhos de Israel. Agora, olha essa palavra, essa parte aqui, irmãos, tem coisa profunda aí. Pois eu lhe mostrarei. Não vai ser você, não vai ser fulano, não vai ser ciclano. Eu, o Senhor, eu lhe mostrarei o quanto deve padecer. Eu lhe mostrarei o quanto importa sofrer. Eu, o Senhor, lhe mostrarei o quanto deve padecer por causa do quê? Pelo meu nome. Então vai, Ananias, porque eu vou dar força para ele, conforme ele vai desenvolvendo esse ministério, conforme ele vai sendo esse instrumento usado nas minhas mãos, vai porque eu vou ser na vida dele. Vai porque conforme ele for, conforme ele fizer, as provas vão vir, mas quando as provas vierem, eu vou dar uma revelação daquilo que ele ainda não tem. Irmão e irmã, se aproprie disso. É na hora da prova que você vai ter uma revelação do Senhor Jesus. É na hora da tempestade. É na hora que você passa as coisas que você não passou antes. Quem pode dar uma glória a Deus por isso? Deixa eu mostrar isso, vai. As credenciais dele. Porque eu acho que tinha gente que estava lá. Sei lá, reunião apostólica. 2 Coríntios. Quando eu estava lendo isso aqui ontem, eu nunca tinha reparado isso aqui. 2 Coríntios 11. Acho que estava todo mundo. Minha igreja tem 10 mil membros. 36 mil membros. 150 mil células. Sei lá, acho que cada um estava dando, não sei qual era o padrão, né, de cada um dar a sua credencial. E aí foi provocando Paulo. Ele fala quais que eram as credenciais dele, depois ele pede até desculpa. Porque ele falou assim, não, foi mal, não devia ter falado, mas vocês me provocaram, eu acabei falando, porque essas credenciais não valem nada. Porque olha a credencial dele, e tem gente hoje que se tem uma credencial... Irmão, pensa bem, se tem gente hoje que tem uma credencial como essa aqui, de Paulo, o povo cai em cima.
Talvez o povo nem tanto, porque o povo passa a prova também do mesmo jeito, mas talvez as autoridades, os líderes, e muitos líderes, caem em cima porque não acham normal. Caem em cima, como é que pode o cara ser crente e passar tanta prova? Como que pode o cara ser de Deus? Como que pode o cara ser apóstolo e passar uma prova como que é? Como que Deus permite uma situação? Esse cara deve estar em pecado, esse cara deve estar passando coisa errada, esse cara deve estar fazendo coisa escondida. É sempre assim. Enquanto tá tudo bem, não tem jeito de fugir das más línguas, né? Porque se Deus prospera, o cara tá roubando. Se Deus não prospera, o cara tá em pecado. Como que você vai viver, irmão? Se passa na prova é porque tem coisa que Deus está tratando. Se tá tudo bem, é porque o cara rouba, é porque o cara é maçom, é porque o cara tá fazendo isso, é porque o cara tá fazendo aquilo. Nunca é glória para Deus, nunca é entender. É Deus o negócio, é a mão de Deus, é a proteção de Deus, é a palavra de Deus, é porque o cara crê. É sempre... Então não tem jeito como fugir, porque se você tem, tá errado, e se você não tem, também tá errado. Mas vamos para as credenciais, vai. Daqui a pouco estou que nem Paulo. Me perdoe pela minha exaltação. 2 Coríntios 11. Olha lá. 16. Na minha tradução, o título está aqui. Os sofrimentos de Paulo. Os sofrimentos de Paulo por amor do evangelho. Outra vez vos digo, ninguém me julgue insensato. Ou então recebei-me como insensato, para que também me glorie um pouco. Até isso ele... Ok, não, se você me julgar como insensato, pelo menos eu posso testemunhar disso também. O que digo, não o digo segundo o Senhor, está falando dele ali, ó. O que digo, não o digo segundo o Senhor, mas como por loucura, nesta confiança de gloriar-me. Loucura! Quando o cara começa a se gloriar pelo que ele fez, onde ele passou, quantos ministérios ele tem, quantas igrejas ele tem, para onde que ele foi, o que ele já fez, aconteceu, glórias ao meu nome, louvado seja eu. Entendeu? Olha aqui. Posto que muitos se gloriam segundo a carne. Posto que muitos se gloriam segundo a carne, eu também me gloriarei. Sendo vós sensatos, de boa mente tolerais os insensatos, com efeito suportais até aquele que vos escraviza, ou vos devora, ou vos engana, ou vos trata com desprezo, ou vos fere no rosto. E o cara tá lá, tá passando por tudo isso, mas não. Por quê? Porque vai ter 2 segundos de apresentação no microfone. Envergonhado o digo, como se nós fôssemos fracos. Mas do que qualquer tem ousadia, com insensatez fala. Ele coloca, é loucura eu falar, mas eu vou falar. Ok, não era para eu falar, mas eu vou falar. Né? Já que eu estou com o microfone, deixa eu falar. Também eu tenho ousadia. São hebreus? Eu também. São israelitas? Eu também. São descendentes de Abraão? Também eu. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Em açoites, quer falar de açoite? Quer falar de prova? Ok, vamos falar. Mais do que eles. Em prisões, muito mais. Quem que vai dar uma credencial hoje, irmão, e falar assim, eu prego tanto o evangelho que não saio da cadeia? Em perigos de morte, muitas vezes, 5 vezes, recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um. Quem que já apanhou tanto assim, irmão, para pregar a palavra? Que você conhece? Eu não conheço. Um que chega perto desse aqui é um pastorzinho, não me diminuindo ele, mas que ele era baixinho. Um pastor que eu conheci no começo, quando eu não estava nem no ministério ainda. Eu lembro ele falando assim, ô irmão, toma cuidado, viu? O que você pede para ser? Eu sei que a gente se apaixona pelos heróis da fé. Eu, quando era jovem, assim que nem você, eu estava com 20 anos na época, ele falou assim, eu pedia tanto para ser que nem Paulo. Eu falei, e aí, pastor, o que aconteceu? Ah, meu Deus. Ele falou assim, pastor, você não tem noção de como eu apanho no meu ministério. Você quer ser igual ele? Eu sei, eu pedi essa oração também. Eu queria ser que nem Elias, que eu achava demais, né? Jovem, com tudo aquilo, a manifestação, o poder, orar, parar a chuva, depois orar, a chuva descer, se alimentado pela viúva, andar naquele poder, andar naquela autoridade. Mas aí a gente esquece que tem a Jezabel também. Entendeu? Então toma cuidado, já é um alerta aí pros jovens. Toma cuidado com o que você pede. Talvez você receba, né? Mas imagina, 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites, menos um, 195 vezes. 3 vezes fui açoitado com varas. 1 vez fui apedrejado. 3 vezes sofri naufrágio. 1 noite e 1 dia passei no abismo.
Em viagens, muitas vezes. Em perigos de rios. Em perigos de assaltantes. Em perigos entre patrícios. Em perigos dos gentios. Em perigos na cidade. Perigos no deserto. Perigos no mar. Perigos entre os falsos irmãos. Só isso aqui não precisava nem pregar mais nada. Só isso aqui já dá para ficar mais uma hora aqui. Trabalhos e fadiga, em vigílias muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio, em nudez. Além das coisas exteriores, há que diariamente pesa sobre mim o cuidado de todas as igrejas. Quem enfraquece, que eu também não me enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me abrase. Se é preciso gloriar-me, gloriarei nisso, no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus de Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o que o governava sobre o rei Aretas, pôs grandes as portas da cidade dos damascenos para me prenderem. Mas por uma janela de muralha desceram-me num grande cesto. E assim escapei das suas mãos. É necessário gloriar-me. Embora isso não... Olha aqui. É necessário. Já que vocês estavam se gloriando, né? Enchendo a bola aí que não tem nada a ver. É necessário gloriar-me. Embora isso não adianta nada. Passarei as visões e as revelações do Senhor. Ou melhor, lembra do chamado? Ananias, vai, porque ele é vaso escolhido para levar o meu nome, e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então, será que é possível que tudo isso que a gente acabou de escrever, a revelação dele foi ficando mais profunda e mais profunda e mais profunda? Porque na hora da prova, ele buscava mais intensamente. Na hora da prova, ele voltava para o Senhor. Na hora da prova, não era assim, na hora da prova a pessoa desespera. E ele ainda fala isso no verso 7. Para que não me exaltasse pelas excelências da revelação, foi-me dado um espinho na carne. A saber, um mensageiro de Satanás para me esbofetear. A fim de não me exaltar. 3 vezes orei ao Senhor, para que o afastasse de mim. Mas ele disse, a minha graça te basta, pois o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. E agora todo mundo que está sentindo fraquinho aí está dando glória. Portanto, de boa vontade me gloriarei nas minhas fraquezas, para que em mim habite o poder de Cristo. Pelo que sinto prazer nas fraquezas, nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo, pois quando estou fraco, então é que eu sou forte. Quem pode dar um glória a Deus por isso? Eu acho tremendo isso aqui. Agora vamos lá para Gálatas com tudo isso. Isso aqui era só credencial. Mas eu quero que você veja essas 5 coisas. Antes que eu acabe terminando aqui e não falo delas. 5 coisas. Essa daqui, olha. Se você está vendo aí. Olha isso aqui, porque isso aqui, irmão, tem muito a ver. São 5 coisas que não falham, são 5 coisas que você precisa ter dentro de você. São 5 coisas que Deus pode ter uma aqui ou outra ali. Essas 5 coisas são fundamentais. Acreditando na palavra de Deus, acreditando em sua palavra. Você manter o seu foco calmo. Você está considerando os outros. Você está compreendendo o propósito de Deus. E você se mover em fé. Quem pode dar um glória? Essas 5 coisas. Acredita na palavra. Lembra? Aquele que ouve e pratica. Homem sábio. Ouve e não pratica. Homem que não é sábio. Tolo. Acreditando na sua palavra. Como que você vai manter a calma na hora da prova, na hora do vírus, na hora da enfermidade, na hora do levante, na hora da prova financeira, na hora de que o cheque não chegou, a pessoa não ligou, a situação não aconteceu. Como que você vai manter o foco? Você continua acreditando na palavra que foi liberada sobre você. De sair daqui e ir para acolá. De você atravessar e ir para outra margem. Você mantém o foco. E quando você tira do foco, você tira o foco da palavra, você começa a afundar que nem Pedro. Que saiu do barco, que andou nas águas, que andou onde Jesus andava, mas tirou os olhos de Jesus, tirou os olhos do verbo encarnado,
Na hora da tempestade, na hora do vento forte. Irmão, vamos voltar a olhar para o Senhor? Vamos voltar a olhar para a palavra? Vamos voltar a buscar a palavra? Não estou falando de buscar a palavra no Facebook, gente. Eu sei que a gente está aqui, obrigado por esse meio de comunicação, Senhor. Mas eu estou falando de você, pensa bem, irmão, se a única coisa que é você ficar buscando palavra no Face, ou no Instagram, ou no Twitter, ou no YouTube, vai buscar na palavra. Vai para a palavra, irmão. Não estou falando de mensagenzinha de 1 minuto, 2 minutos, 3 minutos. Eu não estou falando de coisa que, que foto linda. Olha, tem um versículo. Glória a Deus, Deus falou comigo. Irmãos, isso é muito superficial. Vai para a palavra, estuda a palavra, ora a palavra, chora na palavra, lê de joelho a palavra, faça alguma coisa que você vê que você não, a sua atenção não vai para todo lugar. Tem gente que busca a palavra no Facebook, começa no Facebook e vai terminar fazendo coisas que não deve. Porque quanto mais procura ali, irmãos, ali não é a palavra, ali é um instrumento que Deus pode usar para levar a palavra. Mas a palavra, eu particularmente, eu não gosto nem de ler a Bíblia no celular. Porque tem um monte de coisa no celular. As pessoas podem estar ligando, você está lendo, aí você até esquece, onde eu estava mesmo? Eu gosto do papel, eu gosto de pegar, de ler, de grifar, de escrever na margem. Eu gosto de conectar um verso com o outro, agora isso faz sentido. Olha, eu nunca tinha visto isso. Olha, deixa eu colocar aqui, vou colocar isso nesse dia tal, Deus falou assim comigo. Então, quando pro foco ficar calmo, gente, é só mantendo os olhos na palavra. Agora, entender isso, que não é só para você, não é só para você se livrar, não é só para você sair, não é só para você ser liberto, não é só para você ser curado, é você entender uma responsabilidade de considerar os outros. Considerar os outros. De você olhar que tem mais pessoas. De você ter compaixão pelos outros, de você entender a dor dos outros, de você chorar com os que choram, de você se alegrar com os que se alegram, de você entender uma dinâmica de fé. Considerar os outros. E de repente você é o homem ou você é a mulher que vai ser o canal, que vai ser o instrumento, que vai compartilhar o pão com aquela vida que nunca recebeu ou que recebeu, mas não entendia. Você é aquele, considera os outros, acredita na palavra, fica com o foco calmo na hora da prova, mas considera os outros. Pare de pensar que é só você e mais ninguém. Considera os outros. Considera os outros. Considera agora. O que está acontecendo? Tanta gente. Eu falo, irmãos, glória a Deus, eu louvo ao Senhor. O tipo como é que fala, de reação, ou como que a gente está respondendo, eu tenho que crer que é a palavra, eu tenho que crer que é o Senhor, tenho que crer que é a graça do Senhor. Graças a Deus aqui ninguém perdeu o cheiro, ninguém perdeu o olfato, ninguém perdeu isso ou perdeu aquilo. Não. Graças a Deus, estamos passando em vitória e vamos continuar desse jeito, e ao Senhor toda a honra e toda a glória. Compreendendo o propósito de Deus. Quantos hoje não compreendem mais o propósito de Deus? Quantos hoje, por causa da prova, se desesperaram? Quantos hoje, por causa da prova, esqueceram da palavra? Quantos hoje esqueceram que saíram daqui para lá porque foi Deus que mandou? Quantos hoje esqueceram que saíram de um país e foram para outro porque foi Deus que mandou? Quantos esqueceram que saíram do emprego porque foi Deus que mandou? Quantos aqui esqueceram que venderam a casa, ou venderam o carro, fizeram investimento, ou abriram a igreja, abriram um ministério, fizeram isso, foram de um lado, foram para o outro, porque Deus mandou? O que aconteceu? Você achou que ia ser fácil assim? Que você ia fazer o que Deus mandou e o inimigo não ia se levantar? Irmão, se o levante está vindo é porque grande é o mover, grande é o agir, grande é a obra, grande é o ministério, grande é o impacto da sua vida para as nações, grande é o impacto do que Deus quer fazer em você. Como que você vai esperar ser um homem, uma mulher de impacto para as nações, sendo que quando você é impactado, você se desespera? Eu creio, Deus vai me usar para impactar as nações. Você acha que você não vai ser impactado para poder impactar? Você não vai ser quebrado para poder ministrar o quebrantado? Você não vai passar pela prova para você poder encorajar quando alguém passa? Você não vai passar por situações adversas? Eu não estou profetizando não, irmãos, mas muita gente às vezes... aquela passagem de Pedro. Satanás pediu para você ser peneirado. Eu imagino, eu tenho essa figura na minha mente. Pedro, sabe, ele não falou, ele não demonstrou, mas ele ficou, o que o senhor fez? Eu intercedi por você, Pedro. Aí eu imagino ele todo que nem uma criança. Oh, glória a Deus, meu Jesus, imagina, o cara, Jesus! Perdão, Senhor, o cara, Jesus, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Ele intercedeu por mim. Uau! Então eu não vou ser peneirado, Senhor, porque o Senhor intercedeu. Não, você vai. O quê? Mas o senhor não orou? Não, eu orei.
mas eu orei para que a sua fé não desfaleça. Oh. Então o Senhor orou, Jesus, Filho de Deus, intercede por Pedro, porque Satanás ia peneirar ele, o Senhor ia deixar. Mas depois que você se converter, Pedro, quando? Não se, mas quando você se converter, fortalece os teus irmãos. Quando? Quando você mudar de direção. Quando o seu foco voltar para a palavra. Quando você acreditar na palavra. Quando você considerar os outros, Pedro. Que agora é você. Você corta a orelha do outro soldado, eu tenho que ir lá e consertar a orelha. Você sai do barco e afunda. Você tem a revelação, mas depois fala que eu não vou para a cruz. Mas quando você se converter, Pedro, fortalece aos teus irmãos. Então tá vendo? Você quer impactar? Quer causar impacto por onde você passa, onde você for, as nações onde você estiver. Entenda isso, irmãos. O nível de prova, o nível das situações, elas vão acontecendo para que o impacto seja maior, mas o impacto é maior quando você entende, ele só vai ser maior quando você compreende o propósito de Deus. Quando você se move em fé, quando você se move, e a fé vem pelo ouvir, e ouvir a palavra. Então eles todos se conectam. Quando você acredita no que o Senhor falou, e você caminha no que o Senhor falou, e faça sol, faça chuva, ou de enchente ou vendaval, enfermidade ou não, Covid ou qualquer outra coisa que o inimigo mandar no seu caminho, você continua firme. Porque a sua casa, a sua vida está firmada na rocha. Vai lá para Atos agora, que meu tempo está acabando. Atos 27. Atos 27, quando se determinou que navegássemos para a Itália. Quando se determinou que navegássemos para a Itália, entregaram Paulo e alguns outros presos, e a um centurião por nome Júlio, da corte Augusta. Centurião, homem que cuidava de 100 soldados, quando se determinou, então você vê, ele estava a ponto de entrar numa tempestade atrás da outra. Essa tempestade, além dele entrar, não entrou por vontade própria, porque ele falou que era melhor não ir, e quando ele passa por essa tempestade, Paulo era prisioneiro. Já é ruim passar pela tempestade estando livre. Imagina passar pela prova estando preso. Imagine passar pela prova por causa da burrice, da ignorância dos outros. Imagine passar pela prova porque você não tem como. Tá junto, tem que passar por aquilo. Foi o que aconteceu com Paulo. Não tinha como ele escapar, não tinha como fugir, ele estava aprisionado naquela situação e ele passa por causa dos outros. Mas passou. E Deus virou. E Deus justificou. E Deus mostrou que ele era Deus na vida dele. E você fica firme, irmão e irmã, porque Deus vai te justificar. Fique firme, irmão e irmã, porque se você está numa situação como essa, Deus, o Senhor, Deus dos exércitos, o Todo-Poderoso, Ele vai te justificar. Não do seu jeito, não da sua maneira, mas da maneira dele. Verso 9. Tendo decorrido muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, porque o jejum já havia passado, Paulo admoestava-os. Passado muito tempo, Paulo, lembra? Quem que quer ouvir o cativeiro? Ele não é capitão, ele está cativo, como que eu vou ouvir? Ele não é capitão, ele é prisioneiro. Não quiseram dar ouvidos a ele, dizendo, Senhor, vejo. Em inglês fala perceive, I perceive. Eu percebo, e essa palavrinha no original era perceber, porque ele já tinha uma experiência em relação a isso. Lembra lá de 2 Coríntios, que a gente estava lendo no 11, né? Acho que era o 25. Fala que ele já tinha passado pelo naufrágio 3 vezes. Antes disso aqui, ele já tinha tido 3 naufrágios. É forte, irmão. Então ele estava falando por experiência própria. Eu já vi o andar dessa carruagem. Eu já vi como que acontece com uma embarcação como essa. Eu já vi, olha, melhor vocês me ouvirem, eu percebo, eu vejo que essa viagem será desastrosa, causará muito dano, não só para o navio, para a carga, mas também para as nossas vidas. Mas aí é que é o problema. O centurião cria mais no piloto e no dono do navio do que no que Paulo dizia. Ou melhor, no prisioneiro Paulo. Tem gente que é assim. Que o homem espiritual, irmãos, ele é.
Se ele é espiritual, mas espiritual discerne bem a todas as coisas, e nele de ninguém é discernido. Ele fala as coisas, o outro não ouve. Ele fala, ninguém entende, que ele tem uma veia profética. Ele tem algo que ele está vendo, mas aí a pessoa fala, mas quem você pensa que é para falar isso para mim, ou para minha vida, ou para dar essa direção, ou para dar esse versículo, para falar que Deus está falando desse jeito? O cara está falando porque é a experiência dele. Ele está falando porque ele tem comunhão com Deus. Ele está falando porque o Senhor é na vida dele. Ele está falando porque o Senhor falou que ele ia revelar no meio da prova, pelo nome do Senhor. Então ele sabia o que ele estava falando, irmão e irmã. Mas ele era preso, né? E tem gente que é assim, menospreza, por causa da posição, ou do lugar, ou da situação onde a pessoa está aprisionada, não quer ouvir. Mas deixa, fica tranquilo, Deus vai justificar. O centurião cria mais no piloto. Olha lá no verso 20 agora, não vamos ter tempo de ler tudo isso aqui. Não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pouca, não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvarmos. Não aparecendo havia já muitos dias, nem sol, nem estrelas, caindo sobre nós uma não pequena tempestade, fugiu-nos toda a esperança de nos salvar. Ele mesmo achou, agora já era, todo mundo morreu. Havendo ele estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé. Olha só, ele estava jejuando de novo, né? Já estava jejuando no começo, quando ele falou que não era para ir, está jejuando outra vez. Eu acho lindo isso de Paulo. Havendo eles estado muito tempo sem comer, Paulo pondo-se em pé, no meio deles, disse... Lembra, 276 homens ali, contando com ele. Ele se levanta, senhores, devíeis, na verdade, ter me ouvido. Dá até para entender de um outro jeito também isso aqui, né? Devíeis, na verdade, ter me ouvido. Devíeis, na verdade, a palavra que eu falei, que não era minha, era dele. Devíeis, na verdade. Mas não ouviram na verdade, agora ouviram na tribulação. Não ouviram na hora que era para ouvir, agora ouviram por causa do problema. Entendeu? Ouvir na verdade. Devíeis, na verdade, ter me ouvido e não ter partido de Creta para evitar esta avaria e perda. Mas agora vos admoesto a que tenhais bom ânimo, porque não se perderá a vida de nenhum de vós, mas somente o navio. Está vendo como cada prova tem uma dinâmica? Nas outras tempestades que a gente estudou, o navio não foi perdido, o barco não foi perdido. Agora essa aqui, o navio inteiro. Navio, era uma grande embarcação. O outro barquinho era, entendeu? Cabia 12, 13 pessoas no máximo. A gente está falando de mais de 200 pessoas dentro de um navio. Esta mesma noite, agora olha lá, para 5 coisas, vai voltar para aquilo que eu falei. Essa mesma noite o anjo de Deus, olha lá, olha lá. Ai, perdi, caiu aqui. Aqui. Acreditar em sua palavra, foco calmo, considerando os outros, compreendendo o propósito de Deus, movendo-se, está lá. Essa mesma noite, o anjo de Deus de quem eu sou, a quem sirvo, esteve comigo. Tá vendo? Ele estava conectado, irmãos. Ele não estava lá no Facebook buscando palavra. Entendeu? O Deus a quem eu sirvo esteve comigo, dizendo: Paulo, não temas. Importa que sejas apresentado a servo. O que é isso? Propósito. Você não vai morrer afogado, que eu tenho algo para fazer na sua vida. E Deus te deu todos os que navegam contigo. Considera os outros. Não é só para você a libertação. Aliás, eles só vão ser salvos, Paulo, porque você está nesse barco. Meu Deus. Olha como é forte isso. Você está vendo o impacto que você pode causar, irmão e irmã? Ele passou de prisioneiro para primeiro no comando. Ninguém vai saber o que fazer. É óbvio, ninguém vai saber o que fazer. Olha isso, escute isso. Uma crise, aquelas frases que eu gosto de falar, né? Que dá para pôr no Twitter. Uma crise não faz uma pessoa. Uma crise mostra do que a pessoa é feita. E tende a trazer a verdadeira liderança para a linha de frente.
Olha essa aqui, pelo amor de Deus, toma posse disso. São tempos como esse que a gente está vivendo agora, são tempos como este que um crente dedicado pode mudar toda a atmosfera de uma situação. São tempos como este que um crente dedicado pode mudar toda a atmosfera de uma situação simplesmente por confiar em Deus e tornar essa fé visível. Meu Deus, é forte. São tempos como este que um crente, um homem, uma mulher de Deus pode mudar toda a atmosfera. A embarcação inteira foi salva. Por causa de Paulo. Por isso que eu sempre falo. É importante sim, irmãos. Qual é a igreja? Onde você está plantado? Que palavra que você ouve? Qual que é a cobertura? Qual que é a revelação? Quando você ouve a palavra, é que nem o vale dos ossos secos, que tem coisa seca que começa a ouvir um barulho por causa da palavra profética, por causa da veia profética, por causa do sopro profético, por causa da unção profética, por causa que vem aquele vento do norte, sul, leste, oeste, você ouve o barulho, você vê osso se conectando com osso, estava tudo discombobulated, estava tudo desconectado, estava tudo estragado, seco, de um lado para o outro, muito seco. Aí de repente você ouve barulho e vai se conectando, e o Senhor vai conectando, o Senhor vai conectando, o Senhor vai conectando, o Senhor vai conectando, a palavra profética vai continuando sendo liberada, e aí aquilo que você via que era um vale de ossos secos, começa a se levantar, e Deus começa a colocar de pé um grande exército. Mas é a palavra profética, do começo ao fim. É a palavra do profeta que coloca as coisas juntas. Por isso que eu falo, tem que estar num lugar como esse. Tem que estar num lugar onde a palavra profética te coloca em pé. Onde a palavra profética te dá o fôlego de vida para você continuar. Palavra profética. Não, irmãos, é assim mesmo. Agora já era. Meu Deus, agora é o fim. Não. É a palavra profética, queridos. Mas ele recebe a palavra, então ele fica calmo naquela situação por causa dessa palavra. Ele estava buscando o Senhor uma palavra, porque a palavra era o que ia continuar levando ele adiante. Ele considera os outros que estavam junto com ele, porque o Senhor falou, ninguém vai se perder, mas eles não iam se perder por causa dele ali naquela embarcação. Ele compreende o propósito de Deus, que ele não ia terminar ali, mas aí ele se move em cima daquela palavra. E no que você está se movendo, irmão? Talvez você está precisando, e diz o Senhor sobre a sua vida. Talvez você está precisando desse encorajamento que vem pela palavra de Deus. Por isso você está cansado, está abatido, está oprimido, está sobrecarregado. Eu quero declarar agora, em nome de Jesus. Olha, eu não fiz nenhuma dessa hoje ainda. Eu quero declarar em nome de Jesus sobre você. Está achando que vai morrer? Está achando que já era? Está achando que não tem mais ministério? Está achando que não tem mais para onde você ir? Está achando que você errou? Que você falhou? Que não ouviu? Que você desobedeceu? Você acha que é prova? Você acha que é Deus julgando? Você acha que é Deus tratando? Em nome de Jesus, que o sangue de Jesus venha sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre a sua mente, sobre a sua forma de pensar, que você saia dessa casca, que você rompa hoje com essas limitações, que você coloque por terra isso hoje, que estava te limitando na autoridade do nome de Jesus, e que você se aproprie. Deus tem uma palavra, e quando você recebe essa palavra, você rompe. Você rompe em fé, você rompe para uma nova dimensão, você rompe para continuar testemunhando, você rompe para continuar glorificando o nome do Senhor. Você entende, não é por sua causa, é maior do que você, é maior do que você já fez, é maior do que onde você já foi, é maior do que você já realizou. É o Senhor através da sua vida, e é por isso que a gente glorifica Ele. Pode dar glória. Aleluia. Cantoro Sharamahai. É o Senhor, irmão. É o Senhor. Move-se nessa fé. Eu estou terminando. Tem de bom ânimo. Eu creio em Deus. Você crê em Deus? Eu creio em Deus, irmão. Creio em Deus. Comecei a falar isso. Primeira mensagem que eu preguei. Talvez eu até pregue de novo. No começo, no primeiro dia dessa prova, que não estava nem esse pandemônio que está agora. Foi sobre Davi e Golias. Primeiro, todo o que ele tinha que passar, aquela dinâmica toda, mas ele vence por causa da palavra, que ele liberou. Porque se ele deixasse, aquele demônio daquele gigante já tinha amaldiçoado dele, ia dar a carcaça dele para os pássaros abutres do deserto. Mas ele foi para cima.
e aquilo que atacou a mente do povo, 40 dias, 2 vezes por dia, ele não ficou ouvindo aquilo, não. Por isso você tem que tomar cuidado com o que você ouve, as notícias que você vê, os jornais que você lê, as coisas que você gasta tempo diante de você. Que eu já falei isso há 4, 5 meses atrás, quando começou isso daqui. Desde o começo, falando. Se Deus fizer, Ele é Deus. Se eu tiver que passar, eu vou passar. Se Deus pode me livrar, não passar? Pode. Mas está aqui. É agora. Com o Covid. Só que, eu lembro no ano de 2016, quando eu não sabia também, quando peguei a Zika e a dengue juntas. Se você pegou as duas juntas, você sabe como é que é bravo. Aquela lá, irmão, eu te falo, eu confesso, eu particularmente, não sei você, aquela eu achei que eu ia me encontrar com Jesus. Aquela eu achei, agora já era. Não sabia o que era ainda. Muito, infinitamente pior. Eu acho que até o coração inchou. Não conseguia respirar, não conseguia dormir deitado, tinha que dormir sentado, senão dava falta de ar. A pele saindo, tomava banho, era horrível. Horrível. Cabelo caiu. Dores nas juntas, dores no corpo, dor para subir escada, 1 degrau, 2 degraus. Tava desse jeito, irmão. Eu passei por isso. Mais de 2 semanas, bravo. Não sabia. Eu falei, eu tenho que ir num lugar. Foi desse jeito. Eu tenho que ir num lugar onde a palavra é profética. Pessoas oraram por mim, não adiantava. Eu falei, eu tenho que estar embaixo de uma unção, porque senão eu vou morrer. Eu sabia, eu estava sentindo no meu corpo. Gente, em 2016, você pode ver, teve mais de 800 mortes em 2016. Pessoas que pegaram os dois ao mesmo tempo. E eu fui uma delas. Eu tenho que ir numa igreja. E foi longe, irmão. Não estou falando de você ir numa igreja 15 minutos, 2 horas de carro, 3 horas de carro. Não, irmão. Era quase 20 horas de distância de um lugar para o outro. Tive que pegar avião, fui para uma conferência. Porque eu falei, eu preciso estar embaixo de uma atmosfera. Porque isso é maior, eu não estou entendendo o que é. Eu não sabia que era assim que ia ter. Eles falando para ficar em pé, eu não conseguia ficar em pé. Falando para levantar a mão, eu ia levantar a mão. Como? Eu não conseguia fazer isso aqui, irmão, com a minha mão. E no louvor, na hora do louvor, ninguém orou por mim, ninguém pôs as mãos sobre mim. Eu estava sentado no meu lugar e eu estava chorando ao Senhor. E eu senti o vento que eu estou falando para você, o vento profético que entra, o vento que faz o osso se levantar, o vento que faz uma coisa que não fazia sentido se conectar com outra. E eu comecei a respirar. E eu falei, meu Deus, e eu comecei a chorar, e eu comecei a sentir o refrigério, e eu sentado, levantei as minhas mãos, eu vi que deu para levantar, e eu fiz assim, eu falei, meu Deus, tá dando certo, e eu me coloquei em pé, e eu comecei a louvar de pé, e eu fui curado, e eu tô aqui para falar, eu fui curado, oh, aleluia, então não tô falando de algum testemunho que eu ouvi. Esse é o meu testemunho. Essa é a minha história. Por isso que eu creio. Esse Covid não vai prevalecer contra a minha vida, não vai prevalecer contra a minha casa, não vai prevalecer contra a minha família. Porque eu sei em quem tenho crido e estou bem certo que Ele é poderoso. Oh, aleluia. Tem que terminar isso aqui, gente. Amém? Vamos terminar lá. 33. Enquanto amanhecia, Paulo exortava todos os que comessem alguma coisa, dizendo, é já hoje o 14º dia que esperais e permaneceis sem comer, não havendo provado nada. Portanto, exorto-vos que o comais alguma coisa. Disso depende a vossa segurança. Tem que ter o fortalecimento. Tem que comer, tem que se alimentar. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer... Olha que louco isso aqui, irmão. Porque você responder por você é uma coisa. Agora, olha a confiança desse homem de Deus. Só de você crer que o cabelo da sua cabeça não vai cair já é um mistério. Imagina você crer que 275 outros homens também, o cabelo deles não vai cair. Tá aí, ó. Nenhum cabelo cairá da cabeça de qualquer de vós. Meu Deus, é fé ou não é, gente? Portanto, exorto-vos. E havendo dito isso, tomou o pão. Aqui, olha aqui, gente, olha aqui, eu estou terminando. Havendo dito isto, tomou o pão, deu graças,
Em quarto, na ministrando em inglês, eu falei sobre isso, quando Jesus, lembra, na multiplicação dos pães e peixes, ele pega o pão, 5 pães, 2 peixes, ele levanta, ele dá graças, ele abençoa. Como que pode algo abençoado ser partido, algo abençoado ser quebrado? Ele abençoou, deu graças a Deus na presença de todos. Não quiseram ouvir no começo, ouviram no final. Não quiseram ouvir quando estava bem, ouviram quando estava mal. Não quiseram ouvir quando antes de sair, tiveram que ouvir no final. Não quiseram ouvir quando o barco estava inteiro, tiveram que ouvir quando o barco estava para ser destruído. Tomou o pão, deu graças a Deus na presença de todos e partindo-o, começou a comer. Não era o fim, porque ele só começou a comer, não terminou a comer. Então todos cobraram o ânimo. Todos cobraram por causa de um homem, gente. São tempos como esse que um crente dedicado pode mudar toda a atmosfera de uma situação, simplesmente por confiar em Deus e tornar a sua fé visível. Todos cobraram ânimo, puseram também a comer. Éramos no navio 276 pessoas. Saciados com a comida, começaram a aliviar o navio, alijando o trigo ao mar. Sendo já o dia, não conheceram a terra, mas enxergaram uma enseada com uma praia. Olha o verso 44. Os demais deviam salvar-se, uns aos outros, em tábuas, outros em destroços do navio. Assim, todos chegaram à terra salvos. Por quê? Por causa de Paulo. Por quê? Por sua causa. Por quê? Por minha causa. Por quê? Porque eu acreditei na palavra. Por quê? Porque eu fiquei calmo. Bom, desespero. Tem gente que, às vezes, não tem, aqui mesmo. Aqui mesmo, nos Estados Unidos. Teve gente que foi fazer o teste. O marido e a mulher foi fazer o teste. Chegou em casa, se matou porque não queria saber o resultado. O resultado saiu depois, eles não tinham o Covid. Acreditando na palavra. Fica calmo, não se desespera. Considera os outros. Compreende que o propósito de Deus é maior do que a tempestade. É maior do que a gente está passando agora. O propósito de Deus é maior do que eu, do que você. É maior do que isso aqui que a gente está vendo aqui. E a partir daí, mova-se em fé. Amém? Vamos orar? Glória a Deus. Eu espero que você já sabe. Você foi abençoado com essa mensagem, compartilha. Compartilha. Compartilha, abençoa outras vidas, abençoa outras pessoas. Faz isso hoje mesmo, assim que eu terminar, você coloca aí o share, compartilha com outros. Porque eu acredito nisso, irmãos. É a palavra profética que vai conectando, que vai ligando os pontos, que vai dando sentido, que vai levantando um grande exército. A gente faz parte desse exército. Amém? Pai, no nome de Jesus, eu quero te agradecer por mais essa hora que a gente teve juntos. Eu quero te louvar pela revelação que vem do trono da graça. Eu quero, Senhor, te louvar por causa desse pergaminho, disso que foi desenrolado hoje aqui. Eu quero te agradecer, Senhor Deus, porque a Tua palavra nos justifica, a Tua palavra nos fortalece, a Tua palavra é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Pai, nos ajuda a caminhar em cima dessas 5 coisas. Nos ajuda, Senhor, a ter isso no nosso interior, de acreditar na palavra, de manter a calma, de considerar os outros, de compreender o Teu propósito, de se mover em fé, não em medo, mas em fé. Não, Senhor Deus, com a aparência daquilo que pode ser ruim, mas com a certeza daquilo que a gente espera por causa da Tua palavra. Abençoa os meus irmãos e irmãs. Que essa unção penetre de fato casas, lares, famílias, igrejas, ministérios, pastores, líderes. Que você seja sarado, que você seja curado, que você se coloque em pé hoje e tome posse da sua cura, posse do seu milagre, posse da libertação, posse que você vai chegar do outro lado, posse que Deus está renovando as suas forças, posse que Deus está renovando o seu chamado, Deus está renovando a sua vida, Deus está renovando a sua saúde, Deus está te dando asas. Você vai correr, não vai se cansar, você vai caminhar, não vai se fatigar, você vai voar com asas de águia. Em nome de Jesus, eu te abençoo nesse dia de hoje. Amém? Forte abraço, um beijo a todos vocês. A gente se vê em breve. Até mais.